Olá, combatentes! Pronto para mais um combate? Você está no canal Combate pela Oração. E nós estamos aqui mais um dia trabalhando para trazer o melhor para vocês. Hoje eu quero trazer uma conversa que eu tive que me fez refletir e vou trazer essa reflexão para vocês também. Eu tô vendo que o meu cabelo não tá legal, né? Mas vamos ter que rodar o vídeo assim mesmo. Então, mas assim, eu conversava com uma pessoa muito querida, né, próxima, que é da Umbanda, e eu católico. E assim, conversávamos sobre vários assuntos, até que surgiu o assunto religião. Né? E eu quero mostrar situações. Por exemplo, a gente começou a conversar, eu falei para ela, ela começou a falar da igreja, porque ela saiu da igreja católica, por decepção com pessoas, né? Nós vamos chegar lá. Aí eu peguei, conversando da Bíblia, e falei sobre... Conversando, eu falei para ela sobre essa situação, essa questão da salvação. Né? Ela me ouviu, deu aquela carteirada espiritual, né? A Bíblia, eu já li ela, conheço, estudei a Bíblia. Ótimo. E aí onde eu quero chegar, não é? Onde eu falei para a pessoa tudo aquilo que... Mas aí que tá, eu vou puxar, trazer três palavras. A primeira eu quero trazer Tiago 2, né? Quero fazer uma comparação com o que eu vou falar. Ele fala da fé sem obras, né? Tem um momento que ele fala, mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. Né? São duas comparações, a fé e a obra. Nós temos ali, por exemplo, São Bento, que é ora et labora, né? E Tiago mostra que as duas são importantes, mas elas têm que trabalhar juntas. Tem a pessoa que tem sua fé, uma pessoa que tem sua obra. Isso tem muito a ver com o que nós vamos colocar hoje. Talvez nunca não me lembro de ter ouvido falar isso. Mas Deus falou, eu vou trazer três palavras que Deus coloca de forma velada isso, mas que é bem real, verdadeira. Né? A primeira é a fé sem obras. Mas assim, eu vou trazer, mostra a sabedoria com a espiritualidade. E eu vou comparar com essa. Mostra-me a tua sabedoria, que eu vou mostrar a minha sabedoria com espiritualidade. Qual é esse paralelo? Sabedoria é algo muito genérico, é muito vasto. Porque não é só a sabedoria em Deus. Você tem a sabedoria humana de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, de ser um médico, de ser um advogado. Você tem um conhecimento específico sobre aquele assunto. De ser um pedreiro, de ser um encanador, de ser... Ou seja, a sabedoria humana que o ser humano ele vai conquistando a cada vez mais. Então, a própria TI, né, tecnologia de informação, é a sabedoria. Mas a sabedoria, eu vou até trazer Salomão, né, onde ele pede a Deus sabedoria. Será que Salomão não era sábio? Sim. Mas Deus dá sabedoria e espiritualidade. A sabedoria é que nem essa pessoa que deu carteirada. Ah, eu estudei a Bíblia. Legal. Você sabe a Bíblia? O diabo também sabe. Ele treina só de saber o futuro dele. O conhecimento, que é importante, tá? A sabedoria. Mas se não tiver aplicado a espiritualidade, de nada serve. O que eu quero colocar isso? A pessoa diz que esteve na igreja, foi decepcionada por pessoas. Irmãos, nós vamos olhar a decepção por pessoas, então quem se salva? Às vezes o nosso olhar ele é muito rígido, não tem misericórdia, como Deus tem da gente. Porque quem se salva seria só Jesus. Os santos que a igreja cultiva é porque tiveram, e isso é muito bonito dentro da igreja, a comunhão dos santos,
porque eles tiveram uma vida de fé. Mas isso não tira que eles foram pecadores. São Francisco, que é a pessoa que dizem que chegou muito próximo daquilo que foi Cristo. Antes da conversão, ele foi para a guerra, e ali, a partir do momento que ele, na prisão, ele começa a ler a palavra, ele começa a ter uma transformação. Mas antes ele não era assim. E o que dizer então de Santo Agostinho? Levou uma vida pregressa, até um determinado momento que a mãe orou por ele até que ele pudesse se transformar. Estou falando dos santos que a igreja traz como santos, mas podemos trazer os santos também lá na palavra de Deus, que também são santos da igreja. Mas aí eu vou trazer justamente isso. Jesus convocou 12, e os 12 eram imperfeitos. E o mais imperfeito foi que ele nomeou o líder no lugar dele. Veja, Tomé foi incrédulo. João, para mim é o meu preferido. Ele chega e diz, Senhor, o Senhor quer que desça fogo do céu e os consuma? Eles estão falando da palavra de Deus, mas não são do nosso meio, não são do nosso bando. Jesus dá uma dura nele. Não impeçais que não é contra nós, está a nosso favor. E que dizer do nosso líder, que negou Cristo 3 vezes, que quando Jesus foi lavar os pés dele, falou, meu pé você não lava, que arrancou a orelha do soldado Malcolm, que quando caminhava sobre as águas, quando olhou as tempestades, teve medo e quase morreu afogado. Jesus olha para ele, seu homem de pouca fé. Hein? E depois, quando o próprio Cristo instituiu líder da igreja, lá em Atos 2, quando ele sobe para fazer oração, Deus desce um cálice cheio de animais e fala, come. Ele fala, eu não coisa impura. E Deus dá uma dura nele lá, já como líder. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aquele cálice volta para o céu. É o temperamento de Pedro. Esse Pedro era tão imperfeito. Por que eu vou julgar o meu irmão por um erro ou por outro? A gente busca a perfeição das pessoas. E a vida do cristão não é uma vida de perfeição, é uma vida de arrependimento. Tá? É uma vida onde a gente olha para a nossa vida e todos os dias a gente está se levantando. O que nos leva à perfeição é o constante arrependimento. Porque essa perfeição não vai ser atingida aqui em vida. Porque a partir do momento que a gente morre, a gente larga disso que é carne. E a gente ressuscita somente para o Espírito. Se nós estivermos preparados, daí sim, a gente pode achar a perfeição, porque daí a gente não vai ter isso aqui, ó. Paletó de carne. A gente vai ter só Espírito. Então, como eu falei que eram 3 palavras, falei dessa primeira de Tiago, a fé sem obras é morta. E depois eu trago também a palavra de João 3, com Nicodemos, né? E Jesus diz, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Não nascer de novo é todo dia, é toda hora. É se voltar para o Espírito Santo. E entender que eu busco o Espírito Santo, que eu estou pregando para vocês, que eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um ser humano como vocês, cheio de falhas, que busca a Deus sim, mas que eu vou decepcionar vocês. E às vezes a pessoa, e muito católico que tem sabedoria, mas não tem espiritualidade, eles estão na igreja, e às vezes nem sabedoria tem, não busca conhecimento. Às vezes estão na igreja porque o pai era católico, ele levou ele para a igreja, ele cresceu, e hoje tem 50, 60, 70 anos, e continua com essa mesma mentalidade de 30, 40, 50, 60, 70, não sei quantos anos. Porque não nasceu de novo. Eu acho legal ser católico, eu acho legal ir na missa, eu acho legal ouvir o padre falar, eu acho legal ir no grupo de oração, ir nos vicentinos, ir na pastoral, na juventude, na pastoral da saúde. Mas e a espiritualidade? Ela tem sido desenvolvida?
pessoa tem sentado no banco, tem ouvido as pessoas, mas tem praticado? Tem buscado, pelo menos? Que eu já vou trazer até mais uma palavra lá em Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se deixa encontrar. Porque quando aquilo que busca, acha, como tem lá em Mateus 7. Porque o Espírito Santo ele está disponível. E lá em Mateus 7 também diz: quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Ele está disponível. E se eu prego hoje para vocês é porque eu tenho buscado. Mas não é o bastante. É uma busca constante. E eu busco o Espírito Santo de toda a minha alma. E eu vou te ofender. Não busque perfeição das pessoas. Eu, às vezes, sou criticado pela minha própria comunidade, dentro da igreja, onde eles não veem o arrependimento, veem a perfeição. Eles querem a perfeição, mas talvez de mim, mas não querem do outro irmão. Às vezes são rígidos demais comigo. Não tem misericórdia, às vezes, que eles tanto pregam ter, mas tem rigidez. E uma época eu pensava em rigidez, porque o homem que eu mais admiro espiritualmente falava de santidade, mas falava de radicalidade na santidade. E às vezes na juventude às vezes eu confundia um pouco isso. E eu não entendia muito bem. Até que Deus foi me mostrando, Deus foi trazendo para mim, né, que a espiritualidade não é perfeição, é arrependimento. É buscar dia, assim como Salomão. Eu quero espiritualidade, eu quero sabedoria. E Deus, hoje, pedir sabedoria, como Salomão fazia, é a mesma coisa, eu quero o Espírito Santo. Quando a gente pede o Espírito Santo, que dentro dos grupos de oração a gente pede os dois e espiritualidade. Numa coisa só. É um combo, Espírito Santo, de sabedoria e espiritualidade. Profundos. Porque a pessoa dá uma carteirada, eu estudei a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas conhece como? Por isso que está aparecendo tanta igreja por aí. As pessoas leem e moldam a sua conveniência. Não trazem a fé como ela deve ser, como a igreja traz. Trazem a fé, abre uma igreja lá na sua casa, no quintal da tua casa, põe uma placa lá e tá tudo bem. Mas não. A igreja em si tem a sua sabedoria e traz com ela a sua espiritualidade. E dentro disso, ao compromisso, à responsabilidade, não é fácil viver a sabedoria com espiritualidade. Então eu trouxe Tiago 2, a fé sem obras. Eu trouxe João 3, conversa com Nicodemos, nascer de novo. E agora eu trago 1 Coríntios 13. Se eu tiver toda a sabedoria do mundo, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, eu não sou nada. E amor é espiritualidade. É aquilo que Jesus ensina de amar o próximo. Mas amar o próximo, ter sabedoria sem espiritualidade, é encher ele de comida, porque ele está passando fome, mas não evangelizá-lo. Amanhã ele vai ter fome de novo. A comida resolveu. O próprio Jesus diz isso. Se você pegar dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você pegar da água que eu te dou, você jamais terá sede. E é o próprio, logo depois de João 3, João 4, com a samaritana. Então, a espiritualidade dentro da sabedoria. Não adianta eu dar carteirada, eu estudei a Bíblia 3 vezes. Não adianta eu dar carteirada se eu não entender o que eu li. Você leu? Que pena que você leu e não entendeu. Porque você não tinha espiritualidade. Porque você não leu e não interpretou a luz do Espírito Santo.
Igrejas aí aparecem todo momento, pessoas que se denominam pastor, porque é só um pastor, né? Lá de João 10. Eu sou pastor, eu conheço, as minhas ovelhas me conhecem, elas me chamam pelo nome. Olha que profundo isso. As pessoas se julgam pastor. Ou seja, são Cristos. Eu não falo que eu... Às vezes as pessoas falam, às vezes para mim, e falam para outras pessoas. Roger, você é conhecedor da palavra. Eu falo, não, eu não me ouso dizer que eu sou conhecedor. Eu ouso dizer que eu sou um estudioso da palavra. Porque o conhecedor seria eu saber a Bíblia toda. E mesmo que eu soubesse, decor na minha cabeça, cada vírgula, cada parágrafo. Se eu, um texto, por exemplo, ele pode ter. Não é que tem várias interpretações, não. Deus é único. Mas ele tem várias inspirações. Um texto. A interpretação é única, mas a inspiração é diversa. Por isso que vários pregadores pregam a mesma palavra e cada um leva para um canto. Leva para aquilo que o Espírito Santo o conduz a levar. A palavra de Deus, ela tem uma interpretação única e várias inspirações. Só que pessoas não trazem várias inspirações, trazem várias interpretações. E distorcem, abrindo igrejas, moldando ao seu bel prazer, não é? Transformando a palavra, às vezes caindo até em contradição. Por exemplo, a teologia da prosperidade ou da teologia da libertação. Irmãos, a grande realidade é essa. Espiritualidade dentro da sua sabedoria. Buscar a sabedoria, ler. Vai ler tua Bíblia, mas quando você lê, ora, Senhor, me dá entendimento. Manda teu Espírito Santo, para que eu possa entender o que eu estou lendo. Tenha humildade. Não sai batendo no peito. Eu li a Bíblia inteira, mas eu não tive sabedoria. E quando eu expliquei para a pessoa, que eu falei que eu expliquei sobre a salvação, ela ouviu, ouviu por aqui, saiu por aqui. Não tinha espiritualidade. Ouviu pela carne. Como se contasse uma historinha da Branca de Neve ou da Chapeuzinho Vermelho. Porque não tinha profundidade dentro do coração. A explicação poderia até ter, mas não tinha raiz dentro do coração. É a palavra do semeador. A palavra é lançada, mas ela cai num solo onde nem tinha terra para ser adubada. Ela cai no chão, cai ao léu. Tá, você falou isso? Beleza. Mas não serve para mim. Ótimo. A gente não é a gente que converte, é Deus que converte. Mas Deus nos dá a obrigação de sermos anunciadores, de sermos pregadores, de sermos ministros da palavra. De nós cumprirmos Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, toda essa realidade da gente buscar, eu falo para você. E eu coloco para você, comenta aqui no vídeo, faça os seus comentários com relação a isso. Qual a sua opinião com relação a essa reflexão que eu estou trazendo. Outra coisa que eu peço para você, que eu nunca pedi em vídeo nenhum, tá? Eu estou pedindo, além de pedir, curta, comenta, compartilha, siga o canal e assista até o fim. São 5 que eu peço, não é? Mas eu vou pedir outra coisa para você. Além de curtir, comentar, compartilhar. Seria esse que eu quero. Seria um dos 5, sim. Manda para as pessoas que precisam ouvir isso. Que não busca sabedoria, que não busca conhecimento. Porque para mim o importante não é gerar engajamento. É bom. Eu espero que esse vídeo chegue longe, porque é para isso que Deus capacitou. Esse vídeo não é por acaso. Mas acima de tudo, mesmo que chegue longe,
seria muito mais importante que poucos ouçam e sejam transformados pelo vídeo do que eu gerar aí um número de views enormes e ninguém ser transformado e não mudar nada. Então manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Tô falando no amor, eu não tô sendo desrespeitoso, não tô brigando com ninguém, mas estou mostrando a realidade daquilo que verdadeiramente a gente tem vivido. E talvez não tenhamos reparado em sair falando, eu conheço a palavra, eu estudei a palavra, mas não está na palavra. Não vive a palavra, porque não tem espiritualidade. Buscou um conhecimento vazio para simplesmente dizer que sabe, dizer que é intelectual, que é sábio, mas para Deus não tem essa de intelectual. Porque quando você tem espiritualidade, você mergulha no universo de Deus. E quando a pregação ela é profunda, é justamente porque a pessoa trouxe espiritualidade. É unção. Tem pregação que é mais voltada para a sabedoria, tem pregação que é mais voltada para unção e espiritualidade. O ideal é que tenham as duas. Mas às vezes a só de sabedoria é interessante ouvir. Não é o que a gente tem que absorver as duas. Mas a pregação, por exemplo, uma homilia, vai te trazer muito conhecimento, mas não vai abrir teu coração, não vai te preencher. A voltada com unção vai te preencher, mas não vai te dar Tem muita gente cheia de Espírito Santo, mas que não tem uma bagagem sábia. Então as duas têm que estar juntas. E às vezes você busca porque às vezes quando eu estou sentado, eu não sei qual é a pregação que vem. Às vezes vem uma carregada, toda a pregação para mim, se ela tiver ou sabedoria ou espiritualidade, é boa. Para ouvir, para praticar, você tem que ter os dois. Mas às vezes tem pregação que não tem nenhuma das duas. Daí ela te faz passar mal. Não tem sabedoria e não tem espiritualidade. A pessoa não tem conhecimento, ele quer pregar. Tem o Espírito Santo, consegue trazer o coração, abrir o coração das pessoas. A gente já ouviu muita coisa assim. Oração vazia também. Então, que nós mergulhemos nesse mistério. Primeiramente, conhecer a Deus. Como diz lá em João 3, com Nicodemos. Nascer de novo. Pô, Nicodemos era um doutor da lei. Só que Jesus teve, nosso Deus, Jesus teve a sensibilidade de mostrar, olha, tu é doutor, mas falta algo para você. Mergulha no oceano do Espírito. Deixa o Espírito Santo te transformar. Porque sabedoria você já tem, você já estudou, você já conhece. Só que Nicodemos, por buscar Jesus em segredo, na madrugada, mostra que ele era um homem diferenciado, um homem bom, de coração bom, mas que não tinha uma espiritualidade, que ainda não tinha mergulhado no Espírito Santo. Então, Nicodemos, Jesus foi duro, olha, se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Não adianta ter todo esse conhecimento, você ser doutor da lei, porque você não tem o Espírito Santo. Ó, acorda. Acorda, você precisa nascer de novo. Você tem toda a bagagem, mas por hora, por parte, joga fora. Mergulha no Espírito Santo. Deixa Deus. Porque você tem, eu quero falar de por hora, joga fora, é o seguinte, você tem o conhecimento, mas agora experimenta desse conhecimento. Sinta. Deixa o Espírito Santo tocar, trabalhar em você. Porque conhecer, o diabo também conhece. Mas ele não deixou Deus trabalhar nele. Ele simplesmente tem todo o conhecimento.
E Deus, o nosso Deus Jesus, Deus Filho, teve esse carinho com Nicodemos. Nicodemos, você é bom, cara, você tem um coração bom, você tem conhecimento, mas você precisa deixar Deus trabalhar em você. Você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Você precisa ser curado, libertado, você precisa de um monte de coisa. Se eu estou falando isso para você, Jesus falando para Nicodemos, é porque eu acredito em você ainda. Eu sei que você tem sabedoria, que você tem um coração bom, você tem essas duas coisas, falta a terceira, que é a espiritualidade. Amém? Espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Fica na paz e vamos ter mais vídeos por aí. Um abraço, tchau, tchau.